Declarações de Teixeira dos Santos no programa Conta Corrente, que pode ver aqui no ETV, hoje a partir das 22 horas. Agora, para olhar para os relatórios do Banco de Portugal e também do Banco Mundial, contamos com a presença em estúdio de Rui Serra, economista-chefe do Montepio. Rui, muito boa tarde, obrigado por estar aqui. Começamos pelas previsões portuguesas, estas previsões do Banco de Portugal. Antes de mais, tentar perceber aqui as justificações para uma ligeira revisão em baixa para 2014. O que é que justifica esta decisão do Banco de Portugal? Bem, essencialmente tem a ver com o primeiro trimestre do ano. Nas anteriores previsões do Banco de Portugal, assumia-se que havia um crescimento da economia portuguesa. E esse também era o nosso cenário central. Entretanto, com o decorrer do trimestre, os dados foram sendo mais negativos e depois a própria primeira estimativa e depois a segunda estimativa do INE acabaram por revelar uma contração em cadeia. E, no fundo, estas novas previsões do Banco de Portugal refletem essencialmente o facto de estar a incorporar na previsão anual esta queda do PIB no primeiro trimestre. O nosso cenário é de que haja uma recuperação da economia no segundo trimestre superior ao que caiu no primeiro trimestre. E, de um modo geral, da leitura que fiz do relatório do Banco de Portugal, também é esse o cenário do Banco de Portugal. Nós, neste momento, mantemos o nosso... No fundo, é só um calibrar aqui da... É mais uma calibração. No fundo, é uma calibração adequando a estimativa aos dados que foram, entretanto conhecidos. E esses dados que foram conhecidos do INE mostram, sobretudo aqui, alguma travagem das exportações? É um sinal ao qual devemos estar atentos, ou era algo que também já se podia, de certa forma, antecipar, sobretudo na área dos combustíveis? Pois, de facto, por um lado, os crescimentos do ano anterior tinham sido relativamente elevados, e nesse sentido seria expectável algum abrandamento das exportações. O facto da própria refinaria, de uma das refinarias da Galp ter estado cerca de metade do trimestre parada para manutenção, acaba também por explicar grande parte dessa descida. E, nesse sentido, esperamos é que agora no segundo trimestre haja de facto uma reversão da queda das exportações, da queda em cadeia que houve nas exportações no primeiro trimestre. Por outro lado, a zona euro acabou por não acelerar como era expectável à partida. A zona euro cresceu em cadeia cerca de 0,2% e com a revisão em alta que houve, entretanto, dos dados do último trimestre, até acabou por ser um ligeiro abrandamento. Espera-se que no atual trimestre já haja uma aceleração para valores na ordem dos 0,4%, o que significa que por aí também tende a haver um maior suporte das exportações portuguesas. E, no fundo, também é esse um pouco o cenário do próprio Banco de Portugal nestas previsões económicas. As previsões para as exportações também acabaram por ser revistas em baixo, e nós próprios também já tínhamos feito essa revisão, exatamente para refletir o mau início de ano ao nível das exportações. Em termos da dinâmica no resto do ano, mantemos, grosso modo, o cenário, e esse cenário é de que haja crescimento em cadeia das exportações, no fundo acompanhando o crescimento económico mundial e também mantendo-se a tendência dos últimos anos de haver ganhos de cota de mercado das exportações portuguesas no mercado mundial. Isto significa que as nossas exportações deverão continuar a crescer mais do que a média das exportações mundiais. No resto do mundo. Mas este crescimento é um crescimento que nos vai permitir, enfim, manter aquilo que foi conseguido ao longo dos últimos anos em termos de equilíbrio da balança comercial. Temos visto também nos últimos meses, já aqui com esta recuperação do consumo, um aumento das importações e já a tendência para esse desequilíbrio. Esse é o grande desafio nos próximos anos, é Portugal conseguir crescer com excedentes da balança comercial. Nós, sistematicamente, ou seja, do ponto de vista histórico, tivemos sempre déficits da balança comercial, e agora, nos últimos anos, em resultado da recessão, mas não só, porque nós de facto, houve o passarmos de déficits para excedentes, foi simultaneamente o resultado do crescimento das exportações e das importações, e até foi mais resultado do crescimento das exportações do que propriamente da queda das importações, mas o grande desafio é, de facto, conseguirmos manter
excedentes na balança de bens e serviços durante os próximos anos, atendendo exatamente ao que disse há pouco, ou seja, porquê? Porque nós, parte do consumo, nomeadamente a parte de bens duradouros, leia-se automóveis, a grande parte são importados, e ao nível do investimento, que nos últimos anos, de facto, teve uma retração muito intensa, a parte do investimento relacionado com maquinaria é de um modo geral também importado, o que significa que, e é expectável, ou é mais do que expectável, é absolutamente necessário que haja uma recuperação desse tipo de investimento para aumentar o potencial de crescimento da economia e a capacidade de resposta das empresas. E nesse sentido haverá um crescimento das importações desse tipo de bens e é importante que do ponto de vista das exportações haja de facto acompanhar esse crescimento, de modo a só assim conseguimos reduzir o nosso endividamento externo face ao resto do mundo, que no período antes da crise aumentou substancialmente. Há pouco o Rui dizia que, enfim, já tem vindo também a fazer alguns ajustes às previsões para o conjunto do ano, a beneficiar ou a fazer esta leitura do primeiro trimestre, mas até que ponto é que essas previsões agora também estão, de certa forma, em stand-by à espera das novas medidas do Governo para compensar estes chumos do Constitucional? Ou acha que essas medidas não alteram muito o cenário central? Não vão alterar significativamente, porque espera-se que elas, e é esse o compromisso que nós temos com a Troika, que haja de facto o cumprimento do objetivo. Obviamente que um mix de medidas acaba por ter sempre um impacto diferenciado ao nível das decisões de consumo e de investimento por parte do próprio setor privado. Acontece que neste momento são muito pouco precisos os multiplicadores associados a esses, digamos, a essas medidas, o que significa que o FMI já várias vezes reconheceu o que significa que nós próprios era diferente do esperado. Exatamente, o que significa que nós próprios vamos admitir que as medidas terão mais ou menos um impacto equivalente. Mesmo que se atue mais pela via fiscal? Ou seja, que estes cortes sejam compensados por um aumento de impostos? Exatamente, até porque, e obviamente que aí depende um pouco das opções ideológicas, mas há quem diga que proveitos a parte da despesa até acaba por ter multiplicadores um pouco maior. Mas em todo caso, como a precisão dos multiplicadores é relativamente baixa, há muita incerteza relativamente ao valor reais dos multiplicadores. E principalmente em situações em que uma economia teve uma mudança estrutural, em que muitas vezes olharmos para o passado é completamente erróneo para tentarmos projetar o futuro, o que significa que nós estamos a admitir que as medidas serão relativamente equivalentes. Nesse sentido, o impacto recessivo das medidas, porque obviamente que todas estas medidas têm um impacto recessivo, e se não fosse o crescimento das exportações e a própria alteração das perspectivas de que o pior da crise já passou, a economia obviamente continuaria a cair. E nesse sentido, nós esperamos que de facto que haja um efeito relativamente equivalente ao que se esperava anteriormente, até porque não temos suficientemente detalhe das medidas, dos impactos quase a nível microeconómico. Tipicamente só o próprio Ministério das Finanças é que tem dados tão detalhados e que permitam fazer uma previsão mais certeira do verdadeiro impacto. E voltando aqui um pouco à questão das exportações e aquilo que é a relação de Portugal com os outros parceiros comerciais, quando se olha para este relatório também do Banco Mundial sobre as perspectivas para a economia, vemos que o maior foco de problemas continua de facto aqui na zona euro? Ou podemos tirar essa Sim, no sentido em que a zona euro, o ano passado teve em recessão e este ano vai crescer muito pouco, na ordem de 1%. Agora, para a própria revisão em baixa do crescimento económico mundial, concorreu também o próprio dos Estados Unidos. Porque o primeiro trimestre foi mais fraco. O primeiro trimestre, a quando das últimas previsões do Banco Mundial, eu não sei o que é que estava implícito, porque eles tipicamente não divulgam dados trimestrais,
Mas essa era as nossas expectativas e as dos mercados. No primeiro trimestre era expectável que a economia tivesse crescido, como o resto tem sido a tendência da recuperação no pós-grande recessão de 2008-2009, mas depois a economia acabou por contrair, essencialmente por fatores temporários e que estiveram muito relacionados com o mau tempo vivido principalmente na costa leste, em que, com fortes nevões e temperaturas excepcionalmente muito baixas. E nesse sentido a economia acabou por cair a um ritmo anualizado de cerca de 1%. E basicamente a incorporação desses dados do PIB, da mesma forma que o Banco de Portugal incorporou agora nas previsões para Portugal, a incorporação desse primeiro trimestre fez com que a previsão de crescimento económico dos Estados Unidos acabasse por ser revista em baixa. Por outro lado, as economias emergentes também têm desapontado um pouco, não é? Sim, tiveram um arranque de ano também complicado. Exatamente. A China, apesar das previsões para o Banco Mundial da China até serem, neste momento, um pouco acima das previsões de consenso. 7,6, se não me engano. Exatamente. O consenso, neste momento, até é que a economia chinesa não consiga atingir o objetivo de crescimento do governo para este ano, que é de 7,5%. E, de modo geral, o consenso é de que não consiga atingir. Eu acho que já existem alguns sinais, de facto, de recrudescimento do crescimento económico chinês e é possível que esse 7,5% seja atingível. Eventualmente, as previsões do Banco Mundial são ligeiramente otimistas, mas estarmos aqui a discutir 1 ou 2 décimas também não, digamos que não é muito relevante. Das outras economias emergentes, o geral também tem desapontado. O Brasil tem, mesmo com a realização do Mundial, o crescimento no início do ano, e mesmo de modo geral o ano passado desapontou e ficou aquém do que seria expectável no início do ano passado e da próprio potencial de crescimento da economia brasileira. A Índia também desapontou e a própria situação, esta instabilidade entre a Ucrânia e a Rússia também fez com que neste momento as perspectivas de crescimento da Rússia sejam muito baixas, o que significa que entre os BRIC, de modo geral, houve aqui revisões em baixa e atendendo ao seu peso nas economias emergentes também, digamos, os emergentes também acabaram por ser responsáveis por esta revisão em baixa do PIB mundial. Na Europa, digamos que o Reino Unido acaba por ser a grande estrela, com crescimentos nos últimos trimestres sempre relativamente robustos, e no fundo recuperando aqueles ritmos que tinha antes da crise de 2008, de 2009. E beneficiar em grande parte da política que o Banco Central adotou ao longo dos últimos tempos. Exatamente. O Banco Central Europeu, com as medidas que trouxe na semana passada, tem alguma hipótese, digamos, também de estimular aqui o crescimento para lá destas previsões que surgem agora? Há uma das medidas que o Banco Central Europeu lançou que é um pouco uma cópia do que tem o Banco de Inglaterra, que é lançar programas de concessão de crédito aos bancos, condicionais aos bancos também concederem crédito líquido, em termos líquidos, às empresas, no fundo. E essa acaba por ser uma das medidas mais importantes lançadas pelo BCE. Uma parte que também poderá ser importante tem a ver com o programa da ABS, mas aí não foi anunciado nada. Foi só anunciado. Estava a começar a trabalhar nisso. Exatamente. E aí o Banco de Inglaterra, no passado, foi bastante mais ativo ao comprar dívida pública e dívida privada. E, no fundo, tentar que as taxas de longo prazo descessem. Na zona euro temos um grande problema que é a fragmentação, digamos, das condições financeiras, em que temos o centro, os chamados países core da zona euro, os países em que a Alemanha é líder, mas depois temos ali todos os vizinhos da Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Holanda, com taxas de juro bastante baixas. E, por outro lado, os chamados países periféricos com taxas de juros, apesar da redução dos spreads, ainda relativamente elevadas. E, nesse sentido, o que o Banco Central Europeu, e essa foi, digamos, algo que o Banco Central Europeu acabou por não fazer e que seria a grande medida, que era lançar um programa de compra de dívida pública
dos países periféricos. Essa ficou guardada para... Essa é a tal bazuca que faltava, mas de resto, digamos que as medidas do Banco Central Europeu até acabaram por superar as expectativas de consenso de mercado. E nesse sentido, e daí que os próprios spreads de dívida portuguesa, mesmo com o chumbo do Tribunal Constitucional, tenham acompanhado a redução dos spreads das comunidades de dívidas periféricos e, no fundo, isso também acabou por se refletir hoje neste leilão em que conseguimos... se colocou mais do que o montante inicialmente e com taxas de juro já bastante baixas, obviamente ainda com um spread bastante elevado face à Alemanha, até porque a Alemanha tem ainda os níveis de taxas de juro da Alemanha ficaram ou estão ainda em níveis relativamente especulativos, porque há um conjunto considerável de investidores que ainda consideram arriscado investir nos ativos da periferia e olham como a dívida alemã como o verdadeiro ativo sem risco dentro da zona euro e daí que receba ali uma procura adicional. É isso que explica também esta colocação de dívida hoje, há 2 anos, da Alemanha, com uma taxa de 0,06. Exatamente. Rui Serra, muito obrigado pela presença neste grande jornal. Obrigado eu.